Mas o que nós vemos logo aqui, em primeiro lugar, é que Deus, para julgar o seu povo, tal como eu disse numa outra ocasião, Deus não julga só por julgar. Deus, em primeiro lugar, denuncia a prática, e além de denunciar a prática da falha do seu povo, Deus arranja provas, e essas provas depois ele dá uma sentença. O importante aqui é salientar é que quando nós vamos julgar as pessoas têm que saber o porquê, independentemente de terem consciência disso. E o profeta Miqueias teve todo esse cuidado, aliás, como nós vemos nos livros profetas, o autor sagrado faz denúncia das práticas contra o povo, e essas denúncias são denúncias irrefutáveis. E em consequência disso, depois, o povo é objeto à sentença. E Frutos aqui está a falar de coisas boas, transportando a realidade concreta. Coisas boas, as ações humanas, corretas, saudáveis, de salutar. Não encontrava, aliás, como depois no versículo hoje vai dizer, desapareceram da terra homens fiéis a Deus. Já não há gente honesta. Ou seja, as pessoas que deveriam pautar por uma conduta íntegra, por uma conduta leal, por uma conduta sincera, por uma conduta comprometida com os princípios, valores da palavra de Deus, ou os valores do humanismo, desapareceram na terra. Não encontra, não dá para encontrar. Ele procurava em todos os lados, não encontrava. Tanto que por esta razão diz, desapareceram da terra os homens fiéis a Deus. Já não há gente honesta. Ou seja, os ímpios apoderaram-se da terra, controlaram e dominavam. E nós sabemos que quando os ímpios tomam conta, eles só promovem maldade, só promovem desgraça, só promovem abusos, ofensas e violações. E também violências. Desapareceram da terra os homens fiéis a Deus, já não há gente honesta. Todos espreitam o momento para fazer mal aos outros. Todos conspiram contra os outros. Quer dizer, o homem, como dizia um grande pensador, Thomas Hobbes, o homem é lobo do homem. Aqui aplica-se integralmente essa afirmação deste pensador. Ou seja, todos espreitam o momento para fazerem mal uns aos outros. Conspiram-se uns contra os outros. Ninguém pensa no bem do próximo. Nós vamos ver como é que isso era transversal, tanto a nível do poder político, a nível da religião, a nível da sociedade e a nível da própria família. Ou seja, havia um cancro disseminado do pecado que tomava tudo e todos e controlava tudo e todos. Todos espreitam o momento para fazer mal uns aos outros. As pessoas fazem mal, não pensam no outro. Usam os outros, o seu próximo, como sendo objeto ou de prazer, ou de exploração, ou de maltrato, ou de qualquer outro tipo de aberração, etc, etc. Mas não só espreitam o momento para fazer mal uns aos outros, eles também armam ciladas para os matarem. Quer dizer, a maldade não se limita só em fazer dano ao outro, prejudicar o outro, ou aproveitar do outro, tirar proveito do outro, mas acima de tudo conspirar contra a vida do outro, matar. Quando uma pessoa chega a esse ponto, é um cúmulo exacerbado da maldade. Porque nós sabemos que maldade tem graduação. E à medida que vai crescendo, a sua censura é maior ainda. Mas o pior de tudo isto é quando uma pessoa intenta contra a vida do outro. Ou seja, premedita para matar, para tirar a vida, para fazer desaparecer. Isto é um cúmulo dos piores que há, porque é o limite máximo da loucura do ser humano, do próprio pecado. Armando ciladas para os matarem. São mestres na arte de fazer mal. Vê só como é que é a graduação, da forma como o autor sagrado está a fazer descrição deste povo, que se diz povo de Deus. Mestres. Não vou parar agora para explicar quando uma pessoa é mestre. É uma pessoa habilidosa. Quando se diz uma pessoa é mestre numa determinada coisa, é porque aquela pessoa é especialista, é uma pessoa entendida naquela área e sabe todo o truque daquela situação. São pessoas que normalmente que dizem que têm autoridade, porque nós sabemos os mestres, que nós temos várias áreas, eles fazem todos esses feitos para o bem da humanidade.
os mestres em várias áreas, quer seja na cozinha, na agricultura, na medicina, na tecnologia, na arte, não sei o quê. Todos estes mestres, nós sabemos que eles visam o bem-estar. Fazem inovações com o intuito de tornar a vida melhor. Mas aqui, neste caso, são mestres de maldade, de prejudicar, de fazer mal, de agravar a situação do ser humano. São mestres na arte de fazer mal. Os chefes exigem recompensa, os juízes deixam-se subordinar, os homens influentes manifestam abertamente a sua cobiça. Todos eles corrompem a cidade. O melhor dentre eles é como um tojo, o mais justo como uma sebe de espinheiro. Ou seja, nós vemos aqui a maldade apoderar-se de tudo. A começar pelos próprios príncipes, os juízes, mas que se desdobra também até no âmbito da religião. Depois dessas denúncias que já vinha, mas chegou o dia do teu castigo, anunciado pelas tuas sentinelas, os profetas. Ou seja, os profetas, como nós sabemos, sentinelas no âmbito militar, eram pessoas que vigiavam a cidade para ver quando vê um inimigo, para depois denunciar a cidade para estarem preparados. E os profetas de Deus são como sentinelas que anunciam o plano de Deus, sobretudo, e muitas vezes o castigo de Deus por causa do desvio do povo. Por isso ele fala, expressa isso aqui. Mas chegou o dia do teu castigo, anunciado pelas tuas sentinelas, os profetas, ou seja, aqueles que são servidores. Já reina confusão entre o teu povo. Não acredite nas palavras do teu próximo, nem confies em nenhum amigo. Cuidado com o que falas com a tua mulher, porque o filho trata o pai com desprezo, a filha revolta-se contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos são os da própria família. Essa descrição aqui não nos deve assustar, porque se as pessoas socialmente comportavam daquela forma, que eles prejudicavam uns aos outros, conspiravam contra a vida uns dos outros, praticavam mal uns contra os outros, este reflexo é do quê? O reflexo também da própria família. Como se diz, as sociedades são reflexos das famílias que fazem parte dessas mesmas sociedades. Nós não podemos esperar uma sociedade de uma forma e a família de outra forma. Os pecados, sintomas de uma sociedade, é sintoma também da própria família. Ora, quando uma pessoa levanta no seu contexto familiar, se receber uma boa educação, obviamente que a sociedade beneficia. Se essa pessoa não receber boa educação, essa pessoa vai ser um malfeitor para a própria sociedade. Por isso, toda essa situação que vivia no seio do povo de Deus, na sociedade, quer seja nos tribunais, no governo, nas igrejas, era sintomático, sobretudo na própria família. Esta é a razão pela qual essa situação também de não pensar no próximo, de prejudicar o próximo, se refletia também no conceito da família. Porque ele diz aqui, reina a confusão entre o povo. Não acredita nas palavras do teu próximo, não acredita no sinal de que ninguém próprio confia na palavra do seu próximo. A falta de confiança gera anarquia. Gera, além da anarquia, gera situações de, inclusive, de ruptura e de confusão. Não confias no teu amigo. Bem, a mulher não confia no amigo, mas depois, cuidado com o que falas com a tua mulher. Quando o autor Sagrado fala aqui da mulher, bem entendido também do marido. Quando o marido e a mulher já têm desconfiança uma das outras, quer dizer, aqui não podemos esperar propriamente grande coisa. Pronto. Mas não só por aí, porque o filho trata o pai com desprezo, a filha revolta-se contra a mãe, a nora contra a sogra. Bem, essa questão da nora contra a sogra, esse é um problema já de séculos, pronto. Mas há um agravante aqui. Quer dizer, todos se conspiram contra os outros. É porque essa situação era sintoma do próprio pecado que faziam a situação. Os inimigos, as pessoas, os inimigos são da própria família. Ou seja, era uma situação visível que se vivia naquele contexto. Será que essa questão não se acontece hoje nos dias de hoje? Porque se nós vemos a nossa sociedade, cada vez mais, quer dizer, isso acaba por ser também sintomas do que nós vivemos.
A maldade é tão banal no nosso contexto, basta vermos as notícias, estarmos um pouco sintonizados para ver como é que a maldade propaga. Mas mesmo no conceito familiar, não há harmonia familiar. Esta é a razão pela qual há muitos divórcios, temos cada vez mais muitas famílias monoparentais e com a agravante da situação de que as pessoas não se dão bem, não se falam, os filhos, enfim, viram contra os pais violam os filhos, enfim, há toda uma confusão no seio familiar porque as coisas inverteram-se, os princípios e valores não são honrados. É claro que essa passagem Jesus vai citá-lo, como diz a nossa revista Escola Bíblica Dominical, e bem, em Mateus capítulo 10, versículo 35 e 36. Mas Jesus fala num contexto da urgência do Evangelho, porque vocês sabem que, num contexto já diferente, porque aqui era de maldade mesmo. E Jesus, quando fala, usa essas citações no sentido que no Evangelho, ninguém pode amar mais o seu pai do que o próprio Jesus. Aliás, como diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas demais vos serão acrescentadas. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, Jesus mostra aqui a urgência de nós buscarmos a Deus em primeiro lugar. Vocês lembram muito bem, quando Elias convocou Eliseu pediu primeiro para ir despedir os seus pais. E Eliseu consentiu nessa situação. Mas no Novo Testamento, quando Jesus convocou o homem, ele disse, deixa primeiro enterrar os meus pais. E Jesus disse para deixar os mortos enterrar os mortos. E o outro também chamou, logo a seguir, ele disse assim, deixa-me despedir dos meus. Jesus não aceitou isso, porque a urgência do Evangelho, quer dizer, imagina se uma pessoa é convocada pelo Evangelho, se disser que vai pedir permissão aos pais, os pais podem não dar consentimento nisso. Muitos de nós, às vezes os pais são contra a postura de sermos cristãos. Agora, se nós vamos pedir consentimento dos nossos familiares primeiro para aceitar a palavra de Deus, isso é como se estivéssemos a dizer que não vamos aceitar a palavra de Deus. Essa é a razão pela qual Jesus mostra isso. Quer dizer, aquele que pode ser entrave num outro contexto da sua salvação e a própria família. Porque nós temos que ter Deus em primeiro lugar, desprendendo daqueles que são os nossos mais entes queridos, nomeadamente os pais, a esposa, enfim, e o marido, e os filhos, e por aí fora. Mas aqui neste contexto era totalmente diferente. Era maldade que aumentava, etc, etc.